Olá, sejam bem-vindos a uma emissão extra do Fita Isoladora, exatamente com este nome, extra, porque vamos falar do Big Brother. Eu sou o Pedro Miguel Coelho, tenho comigo João Malheiro. Alô. Tiago Serra Cunha. Alô. E também os nossos convidados Sérgio Saavedra. Olá. E Carolina Bento. Olá. Credo, isto hoje parece vídeo oculto. Nós hoje, é verdade, não quero misturas, não quero aqui que se façam misturas com outros produtos deste feed. Mas hoje a pergunta da semana está relacionada também com a circunstância especial que está a acontecer neste Fita Isoladora com dois sabores. Portanto, nós hoje temos 2 episódios do Fita Isoladora e eu tenho uma pergunta que é relacionada com Chocapic Duo. Eu não sei se vocês consumiam Chocapic Duo, mas ainda a minha existe. questão é começar pelas de chocolate branco ou começar pelas de chocolate preto ou chocolate normal? É a pergunta que eu tenho para vocês. Nunca comi Chocapic Duo, mas tristeza, gosto mais de chocolate branco do que chocolate preto ou normal. Muito bem, Foste foste eliminado normal deste podcast. Adeus. Eu vou para chocolate branco. Eu aqui vou ter chocolate branco também. Sim, Okay. A Carolina foi super concisa, o Sérgio também. É assim, eu começava sempre pelos de chocolate branco. Aliás, eu estava à pesca de todas as de chocolate branco e depois chegava a um ponto que já não tinha quase nenhuma e era só os normais. Isto vai ser lançado também em votação no Spotify para que os nossos ouvintes possam dizer se começavam com chocolate branco ou com chocolate preto ou normal. Eu tenho que dizer que me junto à Carolina e começo com chocolate normal. Mas aquilo está tudo misturado, o que é começar com chocolate? Eu vou dizer, qual é que era o meu raciocínio e vocês, por favor, vão respeitar aquele que é o meu raciocínio na deglutição do Chocapic. Podes comer cereais como comes Opa, qualquer outra bolacha, não é preciso meter no no Fita leite. Isoladora Mas cada o um cereal come não é o que uma quer, já bolacha. dizia a outra. Mas podes comer como se fosse, não estou a dizer que é. Mas não é uma bolacha. Eu vou dizer porque é que eu fazia isto. Porque eu gostava mais dos de chocolate branco. E por isso comia primeiro os outros todos normais e guardava o melhor para o fim. Era por isso que eu... Eu fazia isso com o peixe cozido. Quando era mais pequena, basicamente. Metias o peixe cozido branco de lado e... Começava... Não. Tipo, eu começava... Estão a ver? O peixe cozido tem peixe, batata, Sim. ovo, grão. Portanto, tipo, eu começava pelo que eu gostava mais, que é o ovo. Primeiro o ovo, depois o grão, depois o tipo peixe e depois a batata. Uma coisa assim do género. Eu com o peixe cozido começava por sair da sala. Começamos já nessa aí, nem vale a pena ir mais à frente. Teremos que... Vocês não gostam de peixe cozido, eu não gosto de percebo. peixe em geral, no entanto, bom. bacalhau cozido é talvez o carvão da comida de Natal. E pescada. que vocês Qual comem? é a tua opinião Infelizmente, sobre como bacalhau pescada cozida? Olha, bacalhau assado é muito melhor que bacalhau cozido. Bacalhau com broa é também uma boa opção. Qualquer outro tipo de bacalhau. Eu acho que qualquer peixe cozido é a pior opção de peixe. E bem. Eu já tive um tweet que me deu problemas sobre este assunto, em que eu disse que peixe cozido é a comida mais triste do mundo. Para ti, qual é que é a comida mais triste do mundo, Carolina? Para mim, a comida mais triste do mundo é uma comida que eu comia sempre quando estava enjoada e não é... Ou seja, ok, está aqui peixe cozido no fundo, tipo, aqui, mas a cena não é o peixe estar cozido, é o que é que tu levas lá. Porque, imagina, a comida mais deprimente para mim é pescada cozida sem nada, tipo sem batata, sem nada. Ou então como Mas para mim, eu quando estou a falar de peixe cozido, estou a falar apenas da posta de peixe cozido, não estou a falar do acompanhamento. Estou a falar do prato todo, ok. Pronto, mas o meu prato mais infeliz era mesmo peixe cozido e arroz branco com um bocado de cenoura. Portanto, peixe cozido continua a ser a comida mais triste do mundo. Não foi esse tweet. Depende do contexto. Tuvo uma resposta qualquer sobre desperdiçar comida ou uma coisa assim do género. Levou uma resposta sobre se algum dia tivesse passado necessidades, não faria esse tweet. Foi o tweet que eu adoro que as pessoas no meu privilégio muito gostam de assumir a vida dos outros. Privilégio é não gostar de peixe cozido. Eu acho muito interessante. Eu acho que também depende um bocado da pessoa que o faz, não é? Acho que depende um bocado da pessoa que o faz. Se estivermos a falar daqueles
peixes cozidos que se serviam na escola, aquelas, olha, chamada, fazendo já aqui uma referência, chamada a papa de cantina. Quer dizer, epá, eu acho que todos concordamos que aí pode ser das piores coisas Nada que que já sai de uma comemos. cantina Sim, peixe escolar. na cantina da escola Nada era que sai de uma especial. cantina. Mas é como a Carolina Eu já comi diz, muito boa comida, em cantina escolar, tenho que Sim. dizer. Ah, sem dúvida, mas eu duvido que tenha Eu sido duvido peixe que tenha sido cozido. uma cantina. Não foi peixe cozido. Mas, por exemplo, voltando à cantina da FCSH, Isso não é escolar, que isso já é a semana faculdade. passada aqui esteve, Ai, outra vez. já que esteve em debate, peixe Traumas. assado no forno na cantina da FCSH é muito bom. Mas é frio, Não, é frio. por outro lado. Mas isto não se É esqueçam frio que se tu cada fores cantina é já uma depois de cantina um e há certo pessoas que têm tempo. experiências traumáticas com cantinas de escolas e universidades. E vamos encerrar este tema apenas para eu fazer aqui um pequeno statement sobre serviço público. A cantina da minha escola secundária era muito boa, até que depois foi concessionada a um Olha. operador privado. E Pois. é isso. Sim, minha Exato. também. A Exato. privatização Se das as cantinas são da muito minha boas escola. pelo serviço que fazem, Tinham sim, funcionar mas... aquilo tudo. Estupidez. Exatamente. As Bom, cantinas. Não podiam mas pôr nós, especiarias. nós hoje não podemos alongar-nos muito nestes temas porque temos uma conversa séria para ter sobre consentimento. Esta semana, no reality show Big Brother, uma conversa entre o concorrente Ricardo e o concorrente Bruno acabou por levar a um debate intenso nas redes sociais e a um esclarecimento por parte da produção que até agora parece não ter convencido a maioria dos espectadores. Ela ainda nunca soube, mas eu já. Não quer dizer que ela tenha apercebido, mas já houve festa. Já houve festa. Ela pode não ser apercebida, ok? Mas isso é uma coisa que eu não posso fazer nada. Ela dormir. Mas que poucas vergonhas acontecem na minha cama à noite. Bem, então é para isto que serve o consentimento. É por isso que eu lhe pego sempre na mão e faço o fixe, aumento as minhas duas de fora e faço o fixe. Depois Está tudo ok. de ouvirmos estas declarações do Ricardo, eu pedia que vocês me dissessem, quando vocês ouviram isto pela primeira vez, qual é que foi a vossa impressão sobre aquilo que ele disse? Foi terrível. Eu acho que não há outra impressão que não imaginar que foi basicamente violação, não é? Que é o que remete. A descrição é 100% isso. E portanto, quando se vê o vídeo de ele a falar e vê-se a reação dela ao lado, é tão awkward. É incomodativo. Incomodativo, exato. É tão... não tenho palavras para descrever. Não dá. É um sentimento demasiado estranho. Eu Demasiado quando ouvi mau. falar do caso, eu não achei, ou seja, eu não estava com dúvidas de que, não foi assim, não. Eu estava só, como é que é possível ele ter dito isto assim, na boa, como as pessoas estavam a descrever? Sim, tipo, a meio ou seja, pá. infelizmente não é nada que nunca tenha acontecido no mundo, não é? Mas ali no programa, tipo, o que é que se passou? E quando eu vi o vídeo, eu estava só fixado a olhar para aquilo, especado completamente, com uma cara de parvo autêntico de pensar... Mas tipo, o quê? Como assim estás a dizer isso e achar que está ok? E depois a pessoa com quem ele estava a falar, que estava a ouvir o que ele estava a dizer, estava só tipo, também muito confuso a dizer, peraí, desculpa lá, a pedir-lhe para recapitular. E ele diz outra vez e depois ele fica, pera, mas isso não é bem... Eu até acho que ele agrava, não é? Exato, Quando ele volta a exato. explicar, entre aspas, agrava. Ai. Carolina, E eu estava muito confuso Carolina, com isto tudo. Carolina, tu foste quem acompanhou o tema no Espalha Factos e, portanto, tiveste mais atenta a todo o desenrolar do caso. Pergunto a ti também como é que tu reagiste àquela declaração do Ricardo e à maneira como ela apareceu nas redes sociais. Eu acho que a minha primeira reação foi pensar, meu Deus, se isto me acontecesse, se fosse comigo, o que é que era eu acordar um dia e um mono qualquer, passa a expressão, me dizia que me tinha feito alguma coisa enquanto eu estava a dormir, quer dizer, é impensável, e ainda é mais impensável, porque infelizmente lá está, como o Tiago estava a dizer, estas coisas acontecem, ainda acontecem, mas é como é que uma pessoa destas tem uma mentalidade destas e está a dizer isto em televisão para todo o país ver, é uma coisa que me... Ultrapassa, não entendi. E a questão é que, pronto, costumamos pensar que estas questões do consentimento, do feminismo,
são questões que se calhar as gerações mais novas é que estão a abordar e que já são mais... consensuais ou... Ou seja, a geração dos meus avós se calhar não pensava da mesma forma como os meus pais ou nossa, é uma evolução. Mas ver uma pessoa que, não sei, deve ter entre 25 e 30 anos ou 30 e poucos, não sei, dizer uma coisa destas, não sei, falta aqui muito... E também, lá está, falta muita coisa para fazer, falta muita educação e também pensar, sei lá, é uma série de coisas. Eu pensei logo no que é que aconteceria se fosse comigo e pensar, ainda há muito para fazer em termos de educação, de consciencialização das pessoas, e a televisão também tem também tem de ter um grande papel nisso, né? Porque passa logo pelo tipo de programas que mostram, tipo de pessoas que estão lá, tipo de narrativas que contam, e a TVI tem de ter alguma responsabilidade. Entretanto, a TVI instou estes concorrentes a fazer um esclarecimento sobre o assunto, e as declarações dos dois foram no sentido de dizer que não houve qualquer envolvimento sexual, que se tratava apenas de uma brincadeira, o que foi depois também confirmado pela Joana, que teria sido a concorrente visada por estas declarações do Ricardo. Eu agora até passava a palavra ao Sérgio para perguntar, Sérgio, se tu achas que a TVI geriu a TVI e a Endemol, enquanto produção do programa, geriram a situação da melhor forma, ou seja, após todo este eclodir da polémica nas redes sociais, a TVI e a produção acabam por reagir. Achas que a reação foi adequada, foi equilibrada? Assim, para começar, acho que a TVI só pecou por uma coisa, que foi pelo timing do castigo, digamos assim, porque temo que se não fosse a pressão que as redes sociais trouxeram sobre o assunto, as pessoas de facto movimentaram-se bastante para se fazerem ouvir, para este caso não passar despercebido, e acho que foi só aí que a TVI pensou de facto, ok, temos mesmo que fazer alguma coisa, porque eles foram levar uma advertência no Diário da Tarde, se não estou em erro, portanto pensou-se que por ali ficava o assunto. Mas achei importante que os tenham chamado a atenção e que tenham destituído o Ricardo do cargo de líder, e que o tenham nomeado automaticamente. Isto, quer dizer, se fosse uma expulsão, é assim, eu concordo e não concordo, porque efetivamente o Ricardo disse, e eu concordo com o que vocês disseram, disse aquilo e está completamente despropositado. Ele sabe onde é que está, tem que ter consciência daquilo que disse e arcar com as consequências, em vez de atirar as culpas por cima dos portugueses, como ele andava ontem a dizer, depois de sofrer consequências. A culpa é sempre de quem fala nas redes sociais, a culpa não é de quem fez uma brincadeira com uma situação de consentimento. Como ele disse, ou outra pessoa disse, eu ouvi algum deles estar a dizer, foi: só vê maldade quem tem maldade. Portanto, a culpa é nossa, o público que estamos a assistir, e de milhares de mulheres e de homens que possam ter passado por estas situações menos agradáveis, e possam não achar piada, e mesmo os que não passaram. Quer dizer, é um comentário completamente despropositado. Ele tem de ter noção de onde é que está, que é coisa que eles também dizem que não têm muitas vezes, e que a mim não me convence muito. Sim. Porque passado tantas edições de Big Brothers, Casa dos Segredos, Quintas, quer dizer, está bem que podem se esquecer de vez em quando que têm câmaras a apontar, mas calma lá, não é? Não deixa de ser um programa de televisão. Eu entrava só para perguntar uma coisa. A produção chegou a dar algum statement sobre esclarecer o que é que aconteceu? A produção não deu bem. Eu acho que o statement não foi muito claro, não é, Sérgio? Não sei, porque eles depois nessa chamada de atenção, pelo menos o Big começou logo deixando claro que o Ricardo não tinha feito nada, não tinha acontecido nada, que já tinha sido tudo esclarecido com a Joana. Eu acho que o que piorou depois foi mesmo a reação do Ricardo, que acabou por pôr em causa um pouco, ou baralhar o que é que tinha acontecido, porque ele próprio estava a dar a entender, que a produção tinha dado a entender que de facto tinha acontecido alguma coisa, e não aconteceu. E o que os colegas o estavam a tentar fazer perceber é que não aconteceu nada, mas agora tens que enfrentar as coisas como um homem, e sim, é que é no sentido em que, se ele admitiu que fez um crime desta natureza, a Joana, em primeiro lugar, se a Joana estava a dormir, não é uma testemunha que possa dizer que não aconteceu provavelmente nada. Ela não seria uma testemunha viável. Exato. Eu acho que a produção, mais do que tudo, devia simplesmente vir dizer uma declaração em que vimos as imagens, que eles têm imagens,
e retiramos X conclusão. E isso Pronto, é assim, que na verdade não existem imagens, nenhumas. E eu explico porque é que não existem imagens nenhumas. Porque não existiu qualquer envolvimento sexual entre aquelas pessoas. O concorrente estava a gabar-se de uma situação em que teria abusado sexualmente de outra candidata do programa, mas que esta situação não aconteceu. Aliás, se vocês repararem no vídeo, há uma parte em que ele refere que tirou a mão da Joana para fora do edredom para ela fazer, como se diz, um fiche, porque basicamente existem regras dentro do Big Brother para comprovar que as pessoas estão a ter envolvimento sexual consensual. Os concorrentes têm que assinalar para a Câmara positivamente, de forma a que exista um controle da situação. Ora, ele diz isto, e isto é muito grave. Aquilo que ele diz. Ele dizer que tirou a mão dela a fazer o fiche para fora do edredom para simular o consentimento, e é muito grave que ele faça esta afirmação. A questão é que ele não fez isso, nem ele fez que sim, nem ela fez que sim, nem houve nada disso, porque não houve qualquer tipo de envolvimento sexual. E eu acho que esse foi o esclarecimento que ficou por dar por parte da produção. Sim, a produção aquilo que diz, e até de acordo com aquilo que nós, enquanto espalha-factos, conseguimos saber, é que todos os concorrentes são monitorizados na sua ação, e a produção sabe e confirma que não aconteceu nada, ou seja, que isto se tratou mesmo de um comentário muito infeliz por parte do concorrente, mas que não houve nenhuma situação que os pudesse levar a crer sequer sobre a hipótese disto. Agora, o que eu acho que é muito grave é que este concorrente e o comportamento que ele tem depois nos dias que se seguem, né, em que depois desta afirmação que ele fez, o concorrente não tem qualquer noção da gravidade daquilo que disse. Depois de ser advertido, continua sem ter noção da gravidade daquilo que disse, e as pessoas dentro da casa, grande parte delas, também não têm a noção da gravidade daquilo que ele disse. Parece Aliás, que... Força, Carolina. Pedro, isso foi provado pelo comentário do Bruno, salvo erro, quando o Ricardo disse aquilo. Portanto, o comentário dele, como é que há festa se a rainha não sabe. Isso também não é maneira de tratar a situação. Sim. Pegando aqui um pouco no que a Carolina disse, eu queria destacar isto, que era o papel da Joana e do Bruno, que neste caso foi o visado na conversa também. Acho que deveria ter sido diferente, no sentido em que o Bruno afirma no confessionário, algures, que viu que a conversa podia estar a descambar e, portanto, não deu... não continuou com a conversa, mas isso não foi bem assim. Ele de facto ainda continuou ali com a missão que estava a fazer de padre e que estava a falar com ele, e aquilo estava a dar para o torto. E acho que ele, enquanto pessoa que afirma lutar por tantas causas e por ser defensor de uma data de direitos, que eu acho muito bem, podia se calhar ter posto ali ou chamado logo a atenção o Ricardo ou posto ali uns limites à conversa. Quer dizer, se viu que aquilo estava mesmo a descambar, então não o deixava. Mas não, ele ainda fez estas perguntas como a Carolina estava a dizer. Ou clarificava a situação. Exato. Porque havia aqui a necessidade, eu acho, de chamar a atenção e dizer assim: calma lá, Ricardo, que aquilo que tu estás a descrever é uma situação de abuso sexual. Porque a maneira como ele o descreve é claramente uma situação de abuso sexual. E eu acho que puxar a Joana para o meio desta confusão é errado. Porque nós estamos perante uma situação em que ela sabe que não aconteceu nada e que não havia qualquer possibilidade de ter acontecido. Mas podíamos estar numa situação em que a Joana não sabia o que tinha acontecido por estar a dormir e que estava a ser confrontada com aqueles factos pela primeira vez. Aliás, se nós virmos as imagens, a ideia que passa é que ela está a ouvir aquilo pela primeira vez e ela própria fica um pouco confusa com aquilo que o Ricardo está a dizer. E, portanto, a própria produção estar a puxar a Joana para o meio desta situação é estar a colocar uma potencial vítima numa situação de exposição em que ela não tem de estar. Quero ainda dizer aqui uma coisa mais relativamente à TVI e ao Big Brother. Já não é novidade, já falámos disto quando houve o caso, penso eu, que ele se chamava Elder, que era um concorrente homofóbico, que a TVI não reage a qualquer polémica no sentido sóbrio, racional, com humildade, mas sim, vamos fazer isto para ganhar mais atenção
à custa disto. Ou então Não é só normal. depois de Exato. muito comentário público, não é? Mas não é Escrutínio. normal que, mesmo apesar de muito escrutínio do público, eles abordam esta situação a dizer: Ricardo e Joana esclarecem momento polémico num post em que dão publicidade ao programa e falam de outras coisas mais triviais nos slides ao lado. Sim. E a cena da Até expulsão porque também não é só é para eles um- ganharem dinheiro Lá está. também à custa das chamadas. Pronto. Esta situação da expulsão acho ridícula. Da expulsão não, da Sim, nomeação. e já aconteceu da outra Eu vez acho uma a coisa situação parecida, não é? absolutamente Se quer ridícula. que o Elder fique Sim. na casa, ou se quer que não fique, penso também tenha sido com ele. Sim, quer dizer, já foram expulsos por menos. Inclusive o Helder, quer dizer, por fazer o gesto nazi, foi expulso na hora. Quer dizer, eu acho que aqui se calhar fazia muito mais sentido do que noutros casos. Já tivemos casos no Big Brother Brasil também, onde situações parecidas ocorreram e também foram expulsos. Portanto, Eu acho que aqui o princípio que eles invocam para não o expulsar é que não aconteceu aconteceu uma nada. situação de abuso. Mas mesmo não tendo acontecido, denota muito a mentalidade que o Sim, Ricardo tem. de permissão, de possibilidade, não E é? se a mentalidade está lá, ou seja, se a consciência de que aquele ato não pode ser feito, se ele não tem consciência da gravidade desse ato, ele pode muito bem fazer. Se calhar não fez Acredito esta que, vez. acredito que não o faria agora, depois de toda esta situação, mas a Exato. verdade é que a maneira como ele fala dessa situação é uma forma em que indica que não vê qualquer mal no acontecimento Exatamente. desta situação. E isso é o mais chocante. É que ele fala daquilo como se fosse uma piada, não percebendo que estaria numa situação de abuso total. E a reação dele nos dias e a reação dele nos dias seguintes demonstra isso também. Mas e nestas coisas... E a questão da nomeação e da votação mostra que a TVI, em vez de utilizar estes momentos como momentos exemplares para condenar este tipo de atos, apenas procura, por um lado, fazer dinheiro à custa destes temas e, por outro, também, fazer uma espécie de justiça popular que não tem efeito nenhum, não é? Que não tem efeito nenhum E vamos ver se o gajo é prático. expulso. Só para terminar, Não, porque sim, só para terminar, para dizer mesmo uma Sim, coisa, porque que pode é, continuar. muitas vezes É nestes verdade. casos, tal como aconteceu quando foi a altura do Elder, tal concorrentes, como aconteceu com concorrentes dentro da casa a dizer, como familiares e pessoas cá fora, se vocês conhecessem, não diriam isso, não diziam que ele era capaz de fazer uma coisa dessas, mas isto não se trata de julgar uma pessoa sem nós sabermos quem ela é, porque assim, a faceta que mostra no programa é que nós conhecemos e é essa que nós podemos julgar, mas a faceta que ele mostrou no programa foi precisamente esta, a de ter este comportamento, a de fazer estas declarações, e depois as ações e as reações perante isso foram as que foram e as que nós vimos, portanto não há propriamente muito a julgar neste sentido, não é? E era como o Pedro dizia, só mesmo para fechar, não há um aproveitamento da TVI no sentido positivo, entre aspas, que é o aproveitamento educacional ao que esta situação aconteceu, nunca devia ter acontecido, vamos pegar nisto e mostrar porque é que é errado, porque é que não deve ser, porque é que não deve acontecer, mas só fazem qualquer coisa e mal muito depois das pessoas falarem e manifestarem-se e dizer e espalharem pelas redes sociais, e eles aí, ok, a bolha rebentou, temos que fazer alguma coisa, agora vamos falar. E nem aí conseguem ter uma atitude ao nível do que deveria ter sido, não é? Acho que isso é que é... Ou seja, a situação já é má por si, mas depois torna-se outro checkpoint da situação que é tão mau como a atitude em si. Sim. Eu relembro também que na outra situação deste género, em que o Helder fez declarações homofóbicas e depois foi colocado em nomeação direta, Pois. ele não foi Acaba por expulso validar pelo estes público. comportamentos de uma maneira ou de outra, o que é... E precisamente porque nós vimos em Exatamente, direto... portanto, não deveria haver uma hipótese Desculpa, de eu validação. lembro-me na altura ver em direto todo um conjunto de outros concorrentes a dizer não mandem o Helder embora porque ele não fez por mal e não sei o quê, tipo, não é? Ele é infantil, houve uma infantilização na altura da Sim. situação, em que se falava do Helder como se ele fosse uma criança, Sim, um ele homem era- de quase 50 anos. é um bebê crescido, era o que lhe chamavam, que ele não tinha maldade a dizer as coisas. Pois, não tem maldade, mas tem que ter consciência que está num programa de televisão que tem uma componente didática muito grande e que há E muitas... responsabilizar-se Exato, pelos atos. exato. Bem, muito obrigado a todos por terem estado presentes neste Fita Isoladora, também dedicado a este tema em particular do Big Brother e da questão do consentimento. Aproveitamos também para relembrar no fim deste episódio que não
é não. Sim. E que uma pessoa que esteja desacordada, uma pessoa que não esteja sóbria, não pode dar consentimento. Consentimento dado por uma pessoa que está em situação vulnerável e que não se pode defender, não é um consentimento válido. Fica aqui também este alerta no fim deste episódio. O Fita Isoladora continua também disponível já na próxima quinta-feira, desta vez com episódio duplo. Temos este episódio sobre Big Brother e temos um episódio especial de antevisão da primeira série portuguesa da Netflix, Glória, mas há mais para ver todos os dias, não é? Sim senhor, há mais episódios, praticamente de segunda a sexta estamos cá com novos episódios de podcast para vocês ouvirem e acompanhar-vos nas vossas viagens, na vossa limpeza da casa, naquilo que vocês mais quiserem e onde gostarem de nos ouvir. Para isso, para acompanharem tudo, podem e devem subscrever o feed do Espalha Factos em todas as plataformas de podcast. Se há plataforma, nós vamos lá estar. Deixem também as vossas reviews e comentários. Deixem também as vossas reviews e comentários, meu Deus, para nós sabermos sempre a vossa opinião, que é isso que nós gostamos. E se vocês querem mais Espalha Factos, se vocês não se cansam de Espalha Factos, e bem, então têm 24 horas disponível artigos sobre cinema, televisão e entretenimento em espalhafactos.com. Muito obrigado, nós estamos de volta, como sempre, neste feed, por isso, adeus. Até breve. Adiós.